Bem, hoje eu quero falar então sobre o tema que nós elaboramos para esses próximos 3 domingos, chamado Presentes de Natal. Quem aqui gosta de ganhar presente? Quem aqui gosta de dar presente? Pois bem, hoje a gente vai falar sobre pedir presente, né? Semana que vem a gente vai falar sobre dar presente, ser um presente. E no terceiro domingo vamos falar sobre Jesus, o nosso grande presente, o presente de Deus ao mundo. E hoje eu quero dividir com vocês o testemunho de 2 personagens bíblicos, 2 homens que tiveram uma chance rara, Daniel, a chance rara de responder a seguinte pergunta: o que você quer que eu lhe dê? Sueli, não é sempre, né, que alguém te faz essa pergunta. Sueli, o que você quer que eu te dê? Né? E você tem ali carta branca para pedir alguma coisa. Bem, a Bíblia relata a história de 2 homens de Deus que tiveram essa oportunidade de pedir algo que lhe foi oferecido. Mas se fosse para você, se Deus dissesse para você: Mário, o que você quer? Daila, o que você quer? O que você diria a Deus? Que resposta você daria? Bem, talvez alguns aqui entre nós pedissem: olha, eu estou precisando de um dinheiro. Aliás, uma mala de dinheiro, né? Tem alguns deputados que têm mala de dinheiro em casa, né? Ok? Talvez você fosse alguém que pedisse uma mala de dinheiro. Ou quem sabe, você pediria um carro, precisando de um carro novo. Preciso trocar de carro, né? Meu carro está muito ruim, então quero comprar um carro novo. Quem sabe, ó, tem aí uma sugestão de carro. Ou então, você diz: não, eu não preciso de carro, nem de dinheiro, eu preciso de reconhecimento. Eu quero uma promoção. Chega de trabalhar lá e não ser reconhecido. Eu quero subir de cargo. Eu quero ser reconhecido na sociedade, no governo, na empresa, na igreja, enfim, eu quero ser promovido. Ok, é um presente. Ou quem sabe, tem umas pessoas que estão me incomodando tanto que se fossem promovidas para o outro lado eu ficaria feliz da vida. Será que alguém está desejando que alguém deixe essa terra? Pastor, tu não conhece o fulano. Olha, se tu conhecesse o fulano. Não, aqui entre nós ninguém tem isso, né? Ninguém. Né? Eu costumo brincar, né? Bom, nem vou falar o que eu ia brincar, esquece. Imagina, só imagina. Ou então tu diria: bem, eu quero a vacina para o Covid. Esse eu quero vida longa. Eu quero ficar livre do vírus, da máscara, enfim, do medo, da morte. Eu quero poder viver, eu quero a minha vida de volta, né? Talvez você pedisse alguma dessas coisas. Mas eu quero convidar você agora a ler um texto, para nós vermos qual foi a resposta de Salomão a esse pedido. Em 2 Crônicas, dá para você entender o contexto. Salomão é filho do rei Davi. O rei Davi governou Israel por 40 anos. Pensa um rei que se deu bem, governou bem, 40 anos, era amado pelo povo, prosperou o país, né? O país se desenvolveu, cresceu, estabeleceu fronteiras, unificou o país, o povo, ganhou batalhas, derrotou inimigos, enfim. E depois de 40 anos, Davi então morre, e aí o seu filho Salomão assume o trono. E antes, né, ali na transição entre a morte e a posse de Salomão como rei, Salomão tem um encontro com Deus. E olha o que o texto bíblico descreve como foi esse encontro. Diz assim o texto: naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Pensa numa proposta tentadora, Vera. Peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me
sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Olha a resposta de Salomão. Peça-me o que quiser, Salomão. Ele diz: Deus, eu quero sabedoria para governar esse povo, para ser um rei, talvez tão bom quanto foi meu pai, para poder dar conta de tantas demandas e responsabilidades. Essa foi a resposta de Salomão. Sabe qual foi a resposta de Deus a esse pedido? O texto continua. Deus respondeu a Salomão: já que esse é o seu desejo, já que esse é o desejo do seu coração, e você não pediu mala de dinheiro, riqueza, não pediu bens, um carrão, nem honra, uma promoção, nem a morte dos seus inimigos, a vingança, e nem vida longa, nem remédio para o Covid, é que você não pediu nada disso, mas sabedoria e conhecimento, para governar o meu povo, sobre o qual lhe fiz rei, você receberá o que pediu, sabedoria, e de brinde, aqui por minha conta, né, e de brinde, lhe darei bens, riquezas, honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Ou seja, porque Salomão pediu bem, ele ganhou muito mais do que ele precisava, ganhou muito mais do que ele imaginava, mas porque ele fez a melhor escolha. Meus irmãos, às vezes nós estamos como aqueles que sempre fazem a pior escolha. Salomão fez a melhor escolha, pediu sabedoria, não para que ele ficasse mais rico, não para que ele ficasse mais inteligente, mais famoso, mas para que ele cumprisse bem o seu papel, o seu propósito. E no caso, o propósito dele era governar o povo dele. E aqui, meus irmãos, está uma lição importante. Peça algo que vai fazer bem, não para você, mas para quem você está influenciando. E Salomão, então, recebe bênção. Ele não se moveu por riqueza, reconhecimento, vingança, mas ele se moveu por altruísmo, por servir. Meus irmãos, não era fácil para Salomão suceder Davi. Diz a Bíblia, em 1 Crônicas 29, 28, ali, né, na transição entre a morte de um e o começo da vida, e o começo do reinado do outro, que Davi morreu em boa velhice, tendo desfrutado de vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Ser sucessor de alguém que vai bem não é fácil. Suceder alguém que fez um bom trabalho sempre é difícil. E Salomão sabia disso. Por isso ele pediu: Deus, me dê sabedoria, para que eu possa fazer bem o que me foi pedido. Meus queridos, eu quero lhe dizer uma coisa. Talvez você, que está aqui me ouvindo em casa ou na internet, está precisando de sabedoria para dar conta de tantas responsabilidades que você tem. Talvez você precise de mais sabedoria para lidar melhor com a tua vida, com as pessoas que fazem parte da tua vida, com a tua família, com os teus amigos, com a tua igreja, com os teus colegas de trabalho. Talvez você precise de sabedoria para fazer escolhas melhores, escolhas quanto à gestão da vida, gestão financeira, gestão de problemas, enfim. Talvez você está trilhando o caminho dos tolos, e esse caminho dos tolos está te levando para a insensatez e para mais dramas e mais problemas. Por isso, não se mova pedindo aquilo que é o que os tolos aspiram, mas se mova buscando aquilo que a sabedoria pode lhe oferecer. Rodrigão, fez 40 anos esse ano. A gente vai ficando mais velho, a gente passa a valorizar mais a sabedoria do que quando era mais jovem. Por que será que isso acontece? Quero ouvir o teu testemunho sobre isso. Agora tá fácil, tá ensaiado já, que a gente já falou isso no primeiro culto. Mas a minha resposta foi que com a chegada de mais idade, a gente começa a valorizar mais o tempo, porque tu vê que tu não tem mais tanto tempo quanto tinha quando era mais jovem. Então
A gente não quer perder tempo errando com coisas que não vão te fazer avançar, né? Então o tempo acende uma luz, né? Que eu tenho que fazer boas escolhas, porque eu não tenho mais tanto tempo, porque já estou no meio da vida, no meio pro final, né? Mandou bem, parabéns, Rodrigão. Bênção. Bah, fraco, tá me ajudando. Vamos lá, parabéns, Rodrigo, isso aí. Vamos. Gente, eu não sei, Rodrigo, mas eu tô com 46 e eu cansei de cometer alguns erros. Eu cansei de agir como tolo, de olhar para trás e dizer: Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu não pensei melhor? Por que eu não ouvi? Por que eu não orei mais? Por que eu não fiz o que a Bíblia ensina? Por que eu me deixei guiar pelos meus impulsos? Por que eu me guiei pelo incentivo de alguém? Nós temos na vida duas opções, meus irmãos: ou andamos pelo caminho dos sábios, ou andamos pelo caminho dos tolos. A escolha é de cada um. Tiago, no seu livro, nos fala duas coisas importantes sobre o pedir, e o pedir com sabedoria. Primeiro, eu quero convidar você a meditar em Tiago capítulo 4, versos 2 e 3. Olha o que Tiago escreve para nós hoje, palavra de Deus para você que está ouvindo. Diz assim o texto: vocês, nós todos aqui, vocês querem muitas coisas, querem muito, querem demais, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Tem gente que mata, meus irmãos, para conseguir o que não tem, ou o que quer. Tu conhece a expressão assassino? Via de regra é alguém que matou alguém para tomar algo que não era dele. O texto continua dizendo: vocês as desejam tanto, ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Eu vejo pessoas constantemente brigando por dinheiro, brigando por espaço, brigando por muitas coisas, porque eles querem tanto aquilo, querem tanto ter aquele cargo, aquele dinheiro, aquele bem, aquela pessoa, enfim, aquela função, que eles brigam, se separam. E aí nós vemos casais se separando, amigos rompendo relacionamento, irmãos ficando de mal uns com os outros, filhos e pais em litígio, porque estão disputando alguma coisa. Eles querem o que não têm, querem o que não podem ter. Meus irmãos, eu queria ser capaz de fazer muitas coisas que eu sei que eu não sou capaz. Isso não é nenhum demérito. Eu queria ter algumas coisas que eu não tenho, e eu sei que eu não vou ter, e isso não me faz menos feliz ou menos importante pelo fato de eu não ter algumas coisas. Ou seja, a minha satisfação, o meu contentamento, não depende do que eu consigo fazer ou do que eu tenho, mas depende de quem eu sou em Jesus, depende da minha consciência, da minha identidade, do meu valor, do meu propósito. Eu não quero fazer o que Deus chamou outros para fazer, eu não quero tomar o lugar que é de outro, eu não quero tirar o que é dele. Então, como diz Tiago, eu não quero ser como essas pessoas, que na linguagem bíblica são chamadas de tolos, querem o que não têm, matam pelo que não possuem, para tentar possuir o que não possuem. E aí Tiago termina da seguinte forma, versículo 3: e não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus, e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas, a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Tiago está dizendo que tem coisas que se você pedir para Deus, Deus vai dizer não, porque você pediu mal, pediu para prejudicar alguém, pediu para se beneficiar, pediu para ter o que você quer ter de forma obstinada.
E, meus irmãos, a obstinação, o querer demais alguma coisa, pode ser danoso para a tua vida, tóxico, destrutivo. Então cuidado com o que você quer, cuidado. Mas aí Tiago nos dá um outro caminho. Qual é o caminho que Tiago nos dá? Capítulo 1, verso 1. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Peça a Deus sabedoria, para fazer as escolhas melhores, para gerenciar melhor a vida, para evitar conflitos desnecessários, para evitar, enfim, para viver melhor. E creia que Deus é aquele que concede sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é a capacidade de você aplicar o conhecimento. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não conseguem aplicar aquilo à vida. Não conseguem traduzir para a vida o que aprenderam com conhecimento. Sabedoria é a capacidade de aplicar e viver bem, viver em paz, viver em satisfação, viver fazendo escolhas melhores. Por isso eu quero convidar você a orar por sabedoria. Amém? Um presente que você precisa receber nesse Natal: sabedoria. Peça a Deus: Deus, eu preciso ser mais sábio. Eu tenho agido de forma insensata, tola, impulsiva, carnal. Eu quero agir de forma sábia, de forma coerente, ter uma mente renovada pelo Espírito, para fazer as escolhas do Espírito e não as escolhas da carne. Porque a carne quer mala de dinheiro, quer carrão, quer reconhecimento, quer vingança, não quer sofrimento nenhum, quer vida fácil. Mas não é isso que é o que o Espírito pode estar desejando para cada um de nós. Agora, há um segundo homem na Bíblia que também teve a mesma opção de fazer um pedido. Esse homem se chama Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Elias foi um grande profeta, fez muitos sinais, milagres, marcou a geração dele, e Eliseu andava com ele. Eliseu testemunhou os milagres, testemunhou também a perseguição que Elias sofreu. Elias foi perseguido, Elias teve que fugir do rei Acabe, Elias viveu alimentado por corvos, não teve um ministério fácil, mas teve um ministério relevante. Nem sempre, pastor Leandro, ministério relevante é ministério glorioso. Nem sempre o ministério relevante é fácil. Mas um dia, Elias ficou sabendo o dia que ele ia morrer. Interessante isso. Imagina se você soubesse o dia que Deus vai te chamar. Será que seria bom isso? Talvez, né? Sei lá, enfim. Mas Elias soube o dia que ele ia se encontrar com Deus. E ele então sai da sua cidade e vai viajando até o Jordão, onde lá ele sabia que Deus ia se encontrar com ele. E diz o texto que Eliseu foi junto, e Eliseu não se afastava, e ia com ele, onde ele ia, Eliseu estava junto. Até que, no final da caminhada, Elias faz a seguinte pergunta para Eliseu: diga-me, 2 Reis, capítulo 2, verso 9, diga-me o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu, eu vou partir daqui a pouquinho, qual é o seu último pedido para mim? O que você quer que eu faça por você? Resposta de Eliseu. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do teu espírito profético. Eu quero continuar o teu ministério. Eu quero continuar a fazer o que o Senhor fez. Eu quero continuar pregando, ministrando, anunciando o Evangelho. Eu quero continuar o teu ministério, mesmo sabendo que foi um ministério difícil, ministério de sacrifício, de escassez. Mas ele queria continuar o ministério, ele queria continuar sendo profeta de Deus na geração dele. Novamente aqui,
Eliseu não pediu reconhecimento, não pediu dinheiro, não pediu prosperidade, não pediu vida longa, não pediu vingança, pediu para continuar a fazer o que Elias estava fazendo, porém em porção dobrada. Queria mais trabalho, eu quero porção dobrada, eu quero viver ainda mais intensamente esse ministério profético. Fazendo uma leitura desse texto à luz do Novo Testamento, o que seria porção dobrada do Espírito no Novo Testamento? O que seria hoje ter uma porção dobrada do Espírito? Bem, eu entendo que porção dobrada do Espírito no Novo Testamento é ser cheio do Espírito, é se encher do Espírito, é buscar os dons do Espírito, buscar os frutos do Espírito, buscar a alegria do Espírito, buscar as virtudes do Espírito, ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito. É ter um ministério guiado pelo Espírito Santo. E meus irmãos, nós estamos no mês do Natal, e eu queria que você lembrasse que o Espírito Santo faz parte do Natal. O Espírito Santo teve um papel fundamental no nascimento de Jesus. O Espírito Santo é aquele que, como diz a Bíblia, que distribui dons, que intercede por nós, que nos produz em nós o fruto do Espírito, que nos dá alegria, que nos dá virtude. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, entre outras coisas, foi quem gerou no ventre de Maria Jesus. Lucas capítulo 1 diz: o que está no teu ventre foi gerado pelo Espírito. Como foi isso? Bem, eu não sei explicar, é um mistério, mas o fato é que o menino Jesus não foi gerado de uma relação de um homem com uma mulher, não foi gerado como uma criança normal é gerado, porque ele não nasceu trazendo consigo o pecado original, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E a minha oração, meus irmãos, que assim como o Espírito Santo teve uma participação importante no nascimento de Jesus, na encarnação de Jesus, a minha oração é que o Espírito Santo presenteie você nesse ano com virtudes, com dons, com alegria, com a presença dEle, que você se decida viver pelo Espírito, no poder do Espírito, andando no Espírito, amém? Que você deseja ardentemente ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não tem a ver com performance, tem a ver essencialmente com ser controlado pelo Espírito, com ouvir a voz do Espírito, com ter coragem de fazer o que o Espírito pede para você fazer. Meus irmãos, às vezes nós queremos ouvir o Espírito. Olha para mim agora, você quer ouvir o Espírito, mas não tem coragem de fazer o que o Espírito fala para você fazer. E o nosso desafio é ouvir o Espírito, ouvir a voz de Jesus e ter coragem de dizer: ok, eis-me aqui, eu vou fazer o que o Senhor está falando para mim. Tem algumas coisas, meus irmãos, que o Espírito gera no coração do ser humano que só pode ser de Deus. Tem alguns desejos gerados no coração que só pode ser de Deus, não é do diabo, não. O diabo nunca ia pedir para você ajudar alguém, nunca ia pedir para você orar por alguém, nunca ia pedir para você doar algo para alguém. Isso tudo tem a ver com obra do Espírito, nos chamando a fazer alguma coisa, a nos envolver com o movimento de Deus na terra. Eu termino pedindo para a banda subir aqui e convidando cada um de vocês a, nesse Natal, aprender com Salomão e com Eliseu. Salomão pediu sabedoria para liderar o povo. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito profético para ministrar ao povo. Tanto Salomão quanto Eliseu tinham uma motivação comum: servir. Pensavam em quem seria beneficiado com aquilo. Meus irmãos, que Deus gere no seu coração sonhos que vão abençoar quem está perto de você, não só você não. Eliseu e Salomão pensaram
olha, eu preciso de algo, de uma virtude, de uma graça, de uma bênção, de um favor, que vai abençoar a minha cidade, a minha igreja, a minha comunidade, o meu país, enfim, a minha geração. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Bem, hoje é um dia, eu falei que hoje nós íamos pedir a Deus um presente. Semana que vem a gente vai falar sobre ser um presente. Hoje, meus irmãos, eu queria que você pedisse a Deus sabedoria e ser cheio do Espírito Santo, andar no Espírito, ser um homem e uma mulher guiada pelo Espírito. Amém? Que você possa pedir isso ao Senhor e buscar isso, buscar e buscar e buscar.